Oi, pessoal, eu sou a Nai, sou assistente da doutora Ju e hoje a gente está aqui para responder algumas perguntas. E eu sou a doutora Jana Hipólito, médica dermatologista, expert em tratamentos da área íntima, e vai ser ótimo a gente estar num bate-papo aqui para esclarecer as suas dúvidas. Então fica com a gente até o final desse vídeo, que provavelmente alguma dessas respostas pode ser a sua dúvida. E já vou te convidar para seguir esse canal para mais dicas de pele, cabelos, unhas e procedimentos, sempre com uma abordagem da pele à alma. Doutora Ju, a primeira pergunta de hoje é: qual o benefício da ninfoplastia para mulheres jovens? Então, essa é uma excelente pergunta. Na verdade, a mulher jovem, muitas vezes, quando ela está passando por essa coisa de ter um excesso de pele lá nos pequenos lábios, ela deixa de comprar a roupa que ela quer, ela não vai na academia com a leg que ela quer, ela vai comprar um biquíni, aí vai fazer uma aula de spinning, tá lá doendo aquele negócio. Então, se a mulher mais jovem, numa idade mais jovem, fizer essa cirurgia, ela vai ter o benefício de ficar sem essas dores e sem esses desconfortos por muito mais tempo na vida. Eu acho que esse é um primeiro ponto que resolve um problema do agora da mulher. Uma outra coisa que quase ninguém fala é que quando a gente tem esse excesso de pele dos pequenos lábios, ele não contribui em nada para a sensibilidade, para o prazer da mulher. E na hora que você faz a cirurgia, quando ela é bem indicada para você, a terminação nervosa concentra exatamente no lugar certo para que o prazer seja maior. E o terceiro benefício que a gente pode pensar lá na frente para a mulher, todas nós vamos ter uma tendência de ter uma perda de colágeno na região dos grandes lábios. O grande lábio, ele meio que protege aquela região central. Então, se a mulher não faz agora a cirurgia, quando ela está mais jovem, lá na frente, tudo isso que acontece agora vai ser pior ainda na percepção dela. Ou seja, tem muitos benefícios quando a cirurgia é bem indicada e feita de forma correta para a mulher ficar muito feliz por muito mais tempo na vida dela e lá na frente ainda colher frutos melhores disso. Deu para entender? Deu para entender? E doutora, uma outra pergunta: para mulheres na perimenopausa ou na menopausa, tem algum benefício essa cirurgia? Então, olha, a cirurgia da ninfoplastia, quando ela é bem indicada, ela pode ser realizada por mulheres em qualquer idade, porque vai depender da necessidade do conforto que a mulher precisa. Quando a gente pensa em mulher na perimenopausa ou na menopausa, hoje em dia, isso, uma mulher de 50, 60 anos está começando um casamento novo, começando um relacionamento novo, está plenamente ativa, enfim. Então, não é justo com uma mulher, só pela idade dela, ou só porque ela está na perimenopausa, dizer que ela não pode se beneficiar dessa cirurgia. A cirurgia vai beneficiar ainda mais se a gente for pensar que nessa fase da vida, a mulher tem uma retração do grande lábio e essa retração do grande lábio vai expor mais aquele lábio que já considerava grande. Então isso vai acabar acentuando tudo aquilo que ela sente de ruim. E se a gente pensar também que ela pode estar começando um relacionamento novo, isso dá para ela mais energia, mais intenção, intencionalidade de se sentir mais bonita, mais confortável, com mais qualidade de vida para esse relacionamento. Ou seja, a gente não tem que definir a medida de idade que pode ou que não pode. A gente tem que ter a indicação correta e tem que fazer sentido para a vida daquela pessoa, tanto em saúde quanto em qualidade de vida. Certo. E teria uma idade mínima ou inicial para poder fazer essa ninfoplastia? Essa também é uma ótima pergunta, porque a gente tem que pensar numa adolescente, por exemplo, que vamos supor que está começando a perceber que tem ali um excesso de pele muito maior do que as coleguinhas, ou que já está incomodando, por exemplo, nas roupas. A gente já teve uma paciente aqui que, por exemplo, não vestia colã, tinha o maior sonho de fazer balé, mas não podia vestir o colã porque ficava muito visível, muito diferente das coleguinhas. Então, na minha opinião, e eu compartilho disso com vários colegas que também fazem essa cirurgia, o ideal seria a gente esperar pelo menos 2 anos depois da primeira menstruação, porque existe uma mudança das características ali da região da vulva e que podem mudar, né, nesse momento. Então, 2 anos depois da primeira menstruação, e se a menina já entende e realmente vai ter um benefício dessa cirurgia, a gente analisa tecnicamente e a gente analisa junto com os pais, às vezes com o psicólogo, com o pediatra, para entender o que é de maior benefício de conforto para essa adolescente, porque você imagina você passar pela vida inteira se sentindo mal. Desde a adolescência você se sentir diferente, você não quer usar roupa, você não quer ter um namorado, então
o negócio pode ser muito complicado para essa adolescente, né? A vida toda. Então a gente precisa sim analisar caso a caso e é possível sim a gente fazer respeitando as regras, os critérios técnicos e éticos para beneficiar uma adolescente. Certo. Doutora, e vamos para a próxima pergunta. Depois da cirurgia, os pequenos lábios podem voltar a crescer? Essa é uma pergunta que já apareceu uma outra vez também na nossa caixinha de perguntas, que é o seguinte. A pessoa às vezes fica com medo de se ela fazer numa idade mais jovem, se o pequeno lábio vai voltar a crescer depois da cirurgia. E não. O pequeno lábio, quando ele é retirado cirurgicamente, aquela porção que foi retirada, ela não volta a crescer, mesmo sendo uma mulher jovem ou uma adolescente. Certo. E a nossa próxima pergunta é: se existe alguma outra alternativa que não seja cirúrgica? Pois tem pessoas que não desejam operar. Então, é assim, quando existe um excesso de pele considerável, vamos dizer, dependendo de um certo nível que a gente define aqui junto na consulta, analisa, mede com um aparelho mesmo, parecendo uma régua de medir, e a gente vê que a pessoa tem um grande excesso. Caso de grande excesso, a melhor alternativa é a ninfoplastia, que é a retirada cirúrgica desse excesso de pele. Agora, existem algumas mulheres que quando vem na consulta a gente percebe que o pequeno lábio está aparentemente grande porque o grande lábio diminuiu demais ou é naturalmente pequeno porque a mulher tem uma constituição que o grande lábio é menorzinho, ou então porque ela emagreceu muito, ou ela malha muito, e aí o grande lábio retrai, né? As canetas emagrecedoras que levam a uma retração às vezes muito grande do grande lábio. E tem também mulheres que por causa da questão da perimenopausa, da menopausa, tem uma perda de colágeno ali naquela estrutura e acaba que o grande lábio fica pequeno. Aí, se ele era um pouquinho maior já, fica parecendo para ela que aquele pequeno lábio está muito grande e está incomodando. E às vezes ele incomoda mesmo. A aparência de estar maior, às vezes é também relacionada com o fato dele beliscar mais, ele ficar mais exposto, então ele dói ali na região, quando coloca uma roupa íntima, ou dói na bicicleta, enfim, dói. Aí a mulher chega, a gente analisa isso, analisa o tamanho na consulta e vê se há alternativas, que nós já temos vários recursos dermatológicos para isso, para ajudar aquela mulher a não ter mais essa sensação de desconforto. Por exemplo, laser, que repõe o colágeno, que a gente estimula colágeno. Tem os bioestimuladores de colágeno, que são seguros para essa região, como a gente faz no rosto também, que são seguros para a pele dessa região. Tem a reestruturação com hialurônico. E desses procedimentos, a gente reestruturando o grande lábio, às vezes o pequeno lábio deixa de incomodar. Então, existem sim pessoas que precisam da cirurgia e não tem jeito, tem que ser a cirurgia mesmo, e tem pessoas que a gente tem alternativas que conseguem ajudá-la a ter conforto, a ter bem-estar. Doutora, e já que existem outros tratamentos para a área íntima, a senhora poderia me dizer alguns? Então, olha, hoje em dia nós estamos num momento da medicina e da dermatologia que nós já temos muito recurso tecnológico, nós já temos muito produto seguro que a gente já conhece há muitos anos na dermatologia. Então, existem lasers que são utilizados nessa região íntima, tanto por fora quanto na região interna do canal, que vão beneficiar a mulher de diferentes formas. Então, por exemplo, tem laser para a gente fazer um reposicionamento do assoalho pélvico. Então, tanto mulheres jovens que perdem xixi na hora que faz exercício físico, na hora que dá a gargalhada, ou mulheres que estão passando pela perimenopausa, que já tiveram filhos, que têm um enfraquecimento do assoalho pélvico por inúmeras razões. Então, tem esse laser que beneficia essa reestruturação do assoalho pélvico. Tem lasers que ajudam a gente na questão da elasticidade do canal, que tanto mulheres jovens quanto mulheres depois de 45, 50 anos têm, às vezes, uma dificuldade com essa elasticidade, tem dor, né? Enfim. Tem mulheres, gente, que usam medicamentos, e muito pouca gente fala sobre isso, tem medicamentos que são necessários, por exemplo, para tratar ansiedade ou depressão, que provocam ressecamento na região íntima. Quantas das nossas pacientes chegaram aqui e se assustaram
porque elas não sabiam por que elas estavam com aquilo, achando que tem alguma coisa normal com elas, coitadas. Na verdade, tem necessidade de usar um medicamento, a gente tem como tratar com laser esse tipo de situação. Tem mulheres que têm candidíase de repetição, infecção de urina de repetição, tem laser para a gente ajudar nisso. Agora, parte externa, tem laser para a gente melhorar, clarear. Tem laser para a gente estimular colágeno, tem laser para a gente fazer um reposicionamento da pele. Porque imagina, quando a gente emagrece ou quando a gente vai envelhecendo, as estruturas todas vão ficando uma mais próximas da outra. Então imagina que você começa a ter infecção de urina de repetição, porque a uretra ficou mais próxima do canal vaginal, que foi mais próximo da região perianal. Então tudo muito próximo ali, fácil de ter. Então a gente reposiciona com o laser. Tem bioestimulador de colágeno, tem estratégia para melhorar a região da entrada do canal, que às vezes é muito ressecada e que tem dor para a mulher, com hialurônico. Tem botox para essa região, que às vezes a mulher tem aquele vaginismo, que é um aperto da região íntima. Então tem muitos e muitos procedimentos e tratamentos que podem beneficiar a mulher na região íntima. Só que infelizmente isso ainda é muito, muito tabu, né? Então eu já vou te pedindo, olha, transmite esse vídeo para uma amiga sua, para sua irmã, para seus familiares, porque nós mulheres ainda sofremos com coisa que a gente nem precisava sofrer mais, por falta de informação, né? Exatamente. E claro, né? Como é que a gente vai saber qual que é o seu caso? O ideal é você entrar em contato conosco, agendar a sua consulta, nós vamos analisar juntas e te explicar todo o passo a passo e quais são as estratégias, quais são os procedimentos que são indicados para o seu caso. Doutora, e ainda nesse assunto sobre íntimo, eu vou pedir para os nossos seguidores mandarem mais perguntas para a gente e curiosidades, porque, querendo ou não, hoje ainda há muita desinformação e as pessoas não têm o tratamento adequado porque não têm acesso a esse tipo de informação. E é muito importante, sabe, que você mande a sua pergunta, porque a sua pergunta pode ajudar uma outra mulher, né? Exato. Então você está beneficiando você e está beneficiando uma outra mulher. E uma coisa que a gente deixa muito claro aqui, a gente não está falando o nome das pessoas que mandaram perguntas, então a gente não vai expor você. Você pode mandar suas dúvidas na caixinha de perguntas que a gente não vai falar o seu nome se você não quiser, tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço, até breve!